Sejam todos bem-vindos à nossa última aula, né? Terceira e última aula da nossa disciplina de redação técnica, né? Antes de dar início à nossa aula, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Em relação à nossa aula anterior, ficou alguma dúvida? Maria Fernanda, Carla, Carlos, Larissa, Rafaela. Estão me ouvindo? Ficou alguma dúvida? Boa noite, tá tranquilo. Tá bom, obrigada, Carla, pelo feedback. Gente, então, vou dar como certo, né, que não ficou nenhuma dúvida, mas antes eu vou dar uma recapitulada bem rapidão mesmo na nossa aula anterior, tá? O que eu falei, basicamente? Falei sobre os tipos de redação, né? Os 4 principais tipos de redação, que é a descritiva, a narrativa, informativa e a dissertativa. O que é a redação dissertativa? O próprio nome fala. Eu vou dissertar sobre algo, eu vou falar sobre algo. Eu pego um tema, um acontecimento, e eu vou explanar, vou fazer uma dissertação, eu vou aprofundar sobre aquele tema que é o objeto da minha redação. A redação descritiva, eu vou pegar um acontecimento, um fato, um relato, e eu vou descrever, o próprio nome fala, eu vou descrever sobre algo. Eu vou descrever sobre um acontecimento. Até citei um exemplo, se eu não me engano, aqui nessa turma, que eu falei sobre, por exemplo, você é um técnico de segurança do trabalho. E aí, porventura, acontece algum acidente lá no local de trabalho, o que ele tem que fazer naquele relatório dele? O relatório dele em si, ele é uma redação. E se houve algum acidente lá no período do turno no qual ele estava trabalhando, o que ele vai fazer naquele relatório? Ele vai descrever como que, de acordo com o relato dele, né, como que foi aquele acidente. Então, ele vai fazer uma redação descritiva, vai descrever passo a passo de um acontecimento, minuciosamente. Por quê? Lembra que eu falei que esses documentos, seja uma ata, seja um relatório, seja um prontuário de um enfermeiro, ou de um relatório mesmo de turno, vocês como futuros profissionais técnicos, ele tem um valor jurídico. Por quê? Porque você está relatando o acontecimento e assinando por ele. Você está certificando daquele relato. Então, quando eu certifico sobre um relato de um determinado turno, ou de um relato de um determinado acontecimento, ou se eu relato lá, certifico, alimento um prontuário de um paciente, então eu estou o quê? Eu estou validando, eu estou assinando, eu estou certificando que aqueles dados, aquelas informações que eu coloquei lá, elas são verídicas. Porque esses documentos, eles têm um valor jurídico. Por exemplo, se amanhã esse funcionário que sofreu esse acidente, a área de engenharia de segurança da empresa, ela tem que estar tudo documentado. Por quê? Porque se amanhã, porventura, esse funcionário que sofreu o acidente, ele venha processar a empresa, o que a empresa vai precisar? De buscar lá nos seus relatos, lá nos seus arquivos, lá no seu sistema, no banco de dados de armazenamento daquele relatório, o dia e como que foi. O paciente não. O trabalhador estava usando EPI? Sim. Se estava usando, ok. O que ocasionou esse acidente? Porque quando entra lá no processo trabalhista, o juiz, né, o advogado, ele precisa de todas aquelas informações, né? Então, ele estava usando um EPI, por exemplo? Não estava. Ou se estava de forma correta? Por quê? Porque quando ele entrou naquela empresa, ele participou de um processo, uma semana ou 3 dias lá de um período de integração, que ele foi integrado naquela organização. A organização, ela passou como que deveria ser o uso dos EPIs. Quais os locais, como que teria que usar aquele EPI. Então, aquele funcionário, ele estava ciente que naquela área, naquela determinada área, haveria necessidade de usar um IPI. Professora, mas por que você está falando isso? Porque ele tem um valor jurídico. Ele resguarda tanto a empresa, como eu citei um exemplo para vocês aqui agora da área jurídica, mas ele resguarda o próprio trabalhador, o próprio funcionário, que é vocês, que somos nós. Por que ele resguarda? Porque se amanhã acontece alguma coisa, ou um gerente, um supervisor, ou a própria justiça mesmo venha ser acionada,
ele já resguarda aquele profissional. Peraí, olha aqui, ó, de acordo com o que está aqui no relatório, foi passado todos os EPIs para esse trabalhador, ele passou por uma reciclagem, ele passou por uma semana de integração, ensinando o uso adequado, ele assinou aqui que receberia todos esses EPIs e assim por diante. Igual um prontuário médico. Uma enfermeira, quando ela está no plantão, entrou das 7 da noite às 7 da manhã, por exemplo, e ela está incumbida de um determinado paciente, então o que acontece quando ela está incumbida naquele paciente? Ela vai alimentar, ela vai acompanhar aquele paciente no decorrer da noite, no decorrer lá do seu turno. Então, toda a medicação que aquele paciente for tomar, a pressão que for ser aferida, todo aquele acompanhamento noturno daquele paciente, a enfermeira ela tem que alimentar no prontuário. Ela tem que colocar. Ela não pode achar que essa informação aqui é desnecessária. Não, não é desnecessária. Se é em relação ao paciente, ela precisa colocar no prontuário, porque vai que aquele paciente acontece alguma coisa com ele. A enfermeira, ela pode ser punida. Ela é punida se foi alguma negligência dela. Ou se não foi uma negligência dela, às vezes foi uma negligência do próprio médico que está acompanhando aquele paciente, que orientou a enfermaria, teria que fazer aquela dosagem tal, colocar no aparelho tal, o próprio médico ele vai ser investigado sobre isso. Então, por isso a importância da gente sempre colocar, alimentar, relatar, criar um relatório de uma forma mais profissional. Por quê? Porque ele tem um valor jurídico. Então, assim, ele vai te resguardar e ele resguarda a empresa a qual você está prestando serviço. A redação narrativa, eu lembro que eu citei o exemplo de um narrador de futebol. O próprio nome fala, é narrar. Uma redação narrativa, eu vou narrar um acontecimento. A redação narrativa, eu posso colocar, sim, as emoções. A redação descritiva, eu não coloco a minha opinião, porque eu estou descrevendo um fato que aconteceu. Então, eu não posso, vamos supor que a pessoa sofreu um acidente e eu vou colocar o que eu acho sobre aquele acontecimento. Eu acho, não, eu tenho que colocar realmente o que aconteceu. Ele estava usando o IPI? Sim. Ele não estava usando o IPI? Ok. A redação dissertativa também eu não posso colocar as emoções. Eu não posso colocar emoções nenhuma na redação dissertativa. Por quê? Porque eu vou dissertar sobre o acontecimento, eu vou dissertar sobre algo. A redação narrativa eu posso sim. Eu posso sim colocar a emoção, porque o narrador lá de futebol, ele está lá vendo o jogo e tudo mais, assistindo, o que ele está fazendo? Ele está narrando aquele acontecimento, o jogo, por exemplo, para nós. Então, ele tem que colocar as emoções. Teve um pênalti, teve uma falta, alguém foi expulso. Então, ele pode explanar, externar as suas emoções diante daquela narração. A redação informativa, eu lembro que eu citei o exemplo para vocês, que é de um jornal, por exemplo, uma coluna de um jornal. Eu vou lá na coluna da política, então eu vou me informar sobre a política. Eu vou lá na moda, então aquela coluna vai me informar sobre a área dela específica. Um exemplo de redação informativa que a gente pode dar são os murais das empresas, por exemplo, ou a intranet dentro da organização. O que ele faz lá? Ele vai informar sobre os acontecimentos daquela organização. Ele vai informar, por exemplo, se vai ter uma CIPAT, ele vai informar sobre se, porventura, teve um aumento do vale alimentação. Então, ele vai passar todas aquelas informações para o colaborador. Eu lembro que eu também falei na aula número 2 falei várias coisas, mas aqui eu estou destacando alguns pontos. Falei também para vocês sobre a ata. Comecei a falar para vocês lá sobre a ata. Então, aqui, a ata de reunião. Quando a gente... o que é a ata de reunião? Nada mais é que ele é um documento, é uma redação, é um texto, né, que eu vou produzir, né, que ele vai relatar. Ele vai colocar um acontecimento de uma reunião, de uma assembleia, de uma comissão. Porque a ata de reunião, ela também tem um valor jurídico. Por exemplo, a Câmara do Vereador, os senadores, assim por diante, o que ela tem? Ela tem lá o seu presidente. Se tem a reunião, não sei que dia que é a reunião, dia de terça, dia de sexta-feira. Tem a reunião toda terça-feira. Então, lá é convocado todos os vereadores, ou se é deputado lá daquela Câmara. E aí, o que esses vereadores vão fazer? O que esses vereadores vão fazer? Eles vão discutir sobre um determinado assunto. Porque toda reunião, ela tem que ter um assunto a ser debatido. Não dá para a gente marcar uma reunião do nada.
Vamos marcar essa reunião aqui à toa, só para ficar olhando um para a cara do outro. Não, toda reunião ela tem lá o seu intuito. Qual que é o objetivo dessa reunião? O que vai ser discutido? O que a gente vai estar tentando resolver dentro dessa reunião aqui? Então, tudo isso tem que estar bem claro. E a ata nada mais é que ela vai constar qual que é o objetivo daquela reunião. Lá tem que constar quem foram os participantes daquela reunião, o que chegou, o que concluiu. Por quê? Porque tem que ter alguma conclusão. Se não teve nenhuma conclusão, se não chegou nenhuma conclusão, também tem que estar constando lá, porque ela tem um valor jurídico também. E, no final, todos aqueles que estão participando, que participaram daquela reunião, o presidente, aquele que presidiu a reunião, aquele que orientou a reunião, ele tem que assinar. Ok, gente? Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês a aula de hoje. Só um instante. Gente, só um momento, tá? Como fazer um relatório, né? Aqui na aula 3, né, eu coloquei aqui, defina o objetivo do relatório, porque todo relatório ele tem seu objetivo, gente. Não tem como eu produzir um texto, porque o relatório nada mais é que um texto. Não tem como eu produzir um texto, né? Confeccionar um texto sem eu ter um objetivo. Qual que é o objetivo desse relatório? Qual que é o objetivo dessa informação? O que eu venho informar? O que eu venho alimentar para um leitor, ou para um chefe, um gerente, e assim por diante? Organiza as informações de forma clara e lógica. As informações precisam estar organizadas. As informações precisam estar bem organizadas, de forma clara, de forma muito lógica. Por que elas têm que estar organizadas? Porque aquelas pessoas que vão ler aquele texto, ou aquele relatório específico, que é o que eu estou falando aqui para vocês na aula de hoje, elas precisam entender. Porque eu não posso fazer um relatório, eu não posso alimentar um prontuário de um paciente onde somente eu vou entender ele. Por quê? Porque todas as pessoas envolvidas, toda a equipe, ela precisa saber sobre aquele relatório. Gente, só um minutinho aqui. Gente, voltei. Tá dando para ouvir? Tá me ouvindo, gente? Sim. Tá bom, obrigada. Então, como eu falei, esse relatório ele precisa estar bem organizado. Por quê? Porque essas informações, quando eu alimento um prontuário, eu não estou alimentando esse prontuário somente para mim. Eu estou alimentando aquele prontuário para toda aquela equipe equipe disciplinar, ou aqueles meus colegas de trabalho, todo mundo que envolve. Porque dentro de uma organização, eu não faço as coisas sozinhas. As decisões não sou só eu que tomo. Preciso que uma equipe se discuta. E aquele relatório, quando eu alimento, ele não pertence a mim. Eu estou alimentando aquele relatório porque eu presto serviço para a empresa. Então, aquele relatório pertence à empresa. Então, todas as pessoas que a empresa achar necessário ler aquele relatório, comungar daquelas informações, elas precisam compreender aquelas informações que eu coloquei no relatório. Realize uma pesquisa abrangente. O que é realizar uma pesquisa abrangente? Aqui, gente, é mais um caso, supondo que você vai participar de uma semana SPAT na empresa, na organização, e você foi incumbida de falar sobre um determinado assunto. E aí, o que acontece? Se eu fui incumbida de falar sobre um determinado assunto, eu preciso saber sobre aquele assunto. Eu preciso pesquisar sobre aquele assunto. Não dá para me ser incumbida de falar sobre um determinado assunto, sei lá, talvez sobre a importância
de uma boa alimentação, por exemplo, na organização, ou a importância do 5S, por exemplo. Então, não dá para me falar sobre a importância do 5S, o que é o 5S dentro de uma organização, se eu não fazer uma pesquisa sobre ele. Por quê? Porque eu vou explanar sobre esse tema para outras pessoas. Inclua uma introdução clara. Quando eu vou colocar um relatório, confeccionar um relatório, eu preciso colocar uma introdução clara. Acaba que eu já falei isso aqui no tópico 1. Por quê? Porque o meu texto ele precisa ser claro, objetivo. Eu lembro que lá na nossa aula número 2, eu falei muito sobre isso, clareza, coerência. Por quê? Concisão. Porque o meu texto ele precisa ser claro, para que as pessoas consigam entender as informações que eu estou colocando. Desenvolva os tópicos principais. Quando a gente vai confeccionar um relatório, a gente precisa desenvolver lá, fazer um esboço dos tópicos principais. Por que fazer um esboço? Porque para a gente evitar que a gente fique perdido. Porque a gente fica perdido. Às vezes são tantas informações que a gente tem, às vezes é muita coisa que a gente queria colocar naquele texto, e pode ser que isso aconteça com todo mundo, a gente pode fugir um pouco do tema, fugir um pouco do assunto que realmente precisa ser colocado lá em mesa, para que todos debatam, todos leiam. Então, sempre bom a gente fazer alguns tópicos, um esboço, para quê? Porque a gente vá desenvolvendo aquilo de acordo realmente com o que foi solicitado, com o tema que foi proposto. Inclui evidências e exemplos. Por quê, gente? Porque se eu estou dentro de uma organização, nesse exemplo que eu citei para vocês da semana da CIPAT, então eu preciso incluir exemplos. Por quê? O ser humano, ele funciona. Como que eu posso falar que funciona? Não é funciona. A gente consegue chamar a atenção dele quando a gente coloca exemplos visuais. Por exemplo, eu posso falar sobre esses dias. Vou até citar um exemplo aqui. Esses dias foi até minha irmã também que participou. Que parece que aí em Araxá, eu não sei se foi no Senat, teve uma experiência lá de um carro que as pessoas, quando a pessoa não usa o cinto de segurança, o que pode acontecer com o corpo, o impacto do corpo, era uma simulação. Isso aí, o que acontece? Nada mais é que um relatório que eles produziram, antes de fazer isso, houve uma confecção desse texto, e agora o que eles colocaram? Agora eles colocaram isso a exemplo. Eles certificaram, eles colocaram as pessoas dentro do carro para elas verem realmente qual que é o impacto do não uso do cinto de segurança. Se eu vou falar, por exemplo, sobre o uso do EPI devido, e aí o que acontece? Eu vou relatar, eu vou fazer meus slides, tudo bonitinho, passar lá no data show, tudo lindo, maravilhoso, lógico que é importante. Mas é importante também, é importante eu colocar uma imagem. Quando a pessoa não usa o EPI correto, olha lá o que acontece com um trabalhador que sofreu um acidente. Olha lá um vídeo com um trabalhador que sofreu um acidente. Elabora uma conclusão significativa. Por que tem que ser significativa? De forma com que as pessoas consigam ser impactadas por aquela conclusão. Característica do relatório. Deve ser objetivo, eu já expliquei, né? Conciso, completo e conclusivo. Então, eu acabei de falando sobre isso, deve ser claro e conciso, deve prevalecer a denotação e a impessoalidade. O que é a denotação? Lembra que eu expliquei também, se eu não me engano, foi na aula número 2, é o significado original da palavra. Eu até trouxe um exemplo para vocês lá que o arroz está salgado. Esse salgado, ele pode ser de um significado denotativo, que é o sabor, o sal, o sal mesmo, ficou salgado pelo sabor. Ou pode estar salgado pelo preço. O preço está salgado, o preço está elevado, aí já é conotação. Então, a denotação sempre é o significado original da palavra. A conotação conota em alguma coisa. E eu citei um exemplo lá para vocês. Quem não viu essa aula pode rever. Como emitir certificado... Não, desculpa, gente. Vantagem de um relatório de trabalho. Supervisão gerencial. O relatório de turno permite que os gestores supervisionem melhor as atividades da equipe. Então, é importante que o supervisor ele supervisiona mesmo de forma precisa.
as atividades daquela equipe. Porque você lá dentro de uma organização, quando você alimenta, está lá no sistema, gente, abriu o seu computador lá e você está alimentando todas as informações. Às vezes você fez uma coleta, foi lá na mina, fez uma coleta do minério. Por quê? Porque quem trabalha aí na área da mineração, eu não sou dessa área, mas eu convivo com algumas pessoas e eu já ouvi alguns relatos, por ouvir, nunca trabalhei nada, que vamos supor, de minuto em minuto, ou de tempo em tempo, lá programado, você tem que fazer uma coleta para ir para a análise, aí leva para o laboratório e faz aquela análise da coleta. Então, você lá abre o seu computador, você tem que alimentar aquele relatório, alimentar o sistema. Porque quando você alimenta o sistema, lá no final do dia, ou a hora, aí cada supervisor da área, ele sabe a hora adequada, ele vai puxar lá um relatório para saber como que foi, o que está alimentado, como que deixa o supervisor nessas atividades, para quê? Para que eles possam tomar decisões. Prestação de contas. Também, porque você acaba que se eu alimento o sistema de forma adequada, eu estou prestando contas do serviço que eu fui contratado, que eu estou trabalhando, que eu estou realmente efetivando aqui o meu trabalho. O relatório de turno facilita a prestação de contas, permitindo que se rastreiem e documentem atividades. Foi o que eu falei lá no início, a questão do relatório, que ele tem um valor jurídico. Porque se acontece alguma coisa, gente, para não dar problema, então alimenta aquilo de uma forma adequada. Por isso que dentro de um local de trabalho, você não passa senha para ninguém. Por que eu estou falando de senha? Porque se você tem um sistema lá, e aí toda empresa que tem um sistema, ela tem uma senha única para cada trabalhador. Então, você alimenta, então não passa a sua senha para outras pessoas. Por quê? Porque tudo aquilo, se amanhã tiver que puxar um relatório, acontecer algum problema, ou nem só problema, não vamos olhar só para o lado ruim. Às vezes, alguém fez um trabalho tão magnífico, e para ser prestigiado mesmo, aí você fica emprestando a sua senha para as pessoas, dando a sua senha para as outras pessoas. Como que você vai provar que quem alimentou, quem fez aquele serviço de forma eficiente, ou que não fez aquele serviço de forma eficiente, foi ou não você? Por isso que tem uma senha única, porque a TI consegue verificar tudo aquilo lá, rastrear tudo aquilo lá. Agora, quando a empresa não tem aquele sistema, o que ela faz? Ela pede para assinar. Você assina, carimba lá. Às vezes você é de algum conselho e tudo mais, você assina, tem um conselho lá registrado, assina e carimba. Por quê? Porque sua assinatura ela é única. A não ser que alguém falsificou, roubou seu carimbo e falsificou. Aí já é outros viés. Mensuração de resultados. O relatório de turno permite mensurar os resultados e o desempenho dos profissionais envolvidos. Foi o que eu acabei de falar aqui agora para vocês. Ele vai verificar o quê? Olha, esse funcionário está trabalhando de forma eficiente, ele está alimentando o nosso sistema de forma correta, eficaz. Não, ele não está alimentando. Então, tudo isso o gestor consegue verificar. Tudo isso o gestor consegue acompanhar esse desenvolvimento. Identificação das falhas. O relatório de turno permite identificar possíveis falhas e guiar a tomada de decisões informadas. E foi eu falei aqui para vocês. Então, dentro do relatório, ele consegue o quê? Quais são as falhas? Olha, falhou aqui. Se tem uma coleta, sei lá, de 10 minutos, de 1 em 1 hora, de um minério específico, leva para análise lá no laboratório, colhe os resultados da análise, alimenta aquele sistema lá. Então, houve verificou que meio-dia e 2, meio-dia, houve essa coleta, está com tal. Aí passou os dados, que eu não sou dessa área. Meio-dia e meia, a mesma coleta já foi diferente. Então, a decisão que a gente tomou foi adequada, não foi adequada, vamos manejar aqui essa decisão. Então, gente, às vezes a gente pensa que, essa informação, eu fui contratada para o cargo, então eu só tenho que alimentar isso aqui, eu só tenho que colher lá as informações do laboratório, eu só tenho que colher os dados desse paciente, ou eu só tenho que colher os dados aqui do campo da organização. Gente, isso não é só. Por quê? Porque quem está lá não existe uma pirâmide, a pirâmide da hierarquia, o topo lá é a base. Aí você pode pensar, eu sou do chão de fábrica. Mas para quem está lá no topo, a presidência, a gerência, a diretoria, tomar uma decisão, ela toma aquela decisão baseada nas informações que quem está lá na base está alimentando. Quem está no chão de fábrica alimenta. Então, assim, você tem que
tem que prestar muita atenção, tem essa consciência que o cargo que você desenvolve ele é muito primordial dentro da organização. Não é só pegar uns dados lá no laboratório e alimentar aqueles dados. Não é somente isso que você faz. Você coloca dados, você alimenta dados para que o seu supervisor, o gestor, a alta cúpula lá da organização, ela consiga tomar decisão. E aí são vários tipos de decisão. Se é da logística, vai tomar uma decisão específica. Se é da finanças, uma decisão específica. E assim por diante. Quem é da vendas, do comercial, vai tomar uma decisão específica. E assim por diante. Aqui eu trouxe para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ó, trouxe um modelo aqui, gente. É óbvio que tem vários modelos, né? Porque alguém pode questionar, professora, mas onde que eu trabalho? Não é assim o relatório. Professora, onde que eu trabalho, a gente alimenta no sistema. Hoje as empresas são praticamente todas digitais, né? Tem sistemas assim, extraordinários mesmo. Que consegue, ele não toma decisão, porque ainda quem toma decisão é o homem precisa analisar, mas ele dá aquelas informações mais precisas para que o homem consiga tomar as decisões corretas. Então, aqui eu coloquei aqui, ó, olha aqui, vamos lá. Aí tem lá no relatório o nome, né, a data e o horário praticado. E aqui eu vou colocar, ó, todas as informações adequadas, o horário e tudo mais. Se teve alguma intervenção, se não teve, quanto tempo que foi aquela intervenção. Até quem é, gente, um mecânico, por exemplo. Quem trabalha quem é um mecânico? Eu sou um técnico em mecânica, eu sou um técnico em eletrônica, eu sou um eletricista. Gente, mas se o mecânico tem que parar a fábrica lá por algum momento para fazer uma manutenção naquela fábrica, isso é de extrema importância. Então, ele precisa alimentar, ele precisa colocar isso de forma correta. Qual equipamento que parou, por quanto tempo que esse equipamento parou, quais foram as correções, manutenção que teve que fazer naquele equipamento. Por quê? Porque isso é de extrema importância. Não é só uma manutenção, não é só eu tive que trocar só isso. Eu sou mecânico de automóvel dentro da organização, trabalho numa mineradora, mas a minha parte é só na área da mecânica dos automóveis. Eu verifico como estão os automóveis, eu cuido da manutenção dos automóveis. Isso é de grande importância. Porque imagina se amanhã, Deus o livre, um funcionário que pegou uma caminhonete, um carro lá da empresa, ele sofre um acidente. E aí? Está lá na mina, de repente sofre um acidente de um caminhão, uma caminhonete. Você pode ser prejudicado se você não fez aquele serviço de forma correta. Agora, se você fez, alimentou, certificou, assinou, aí já tira o seu de reta. Aí talvez foi um mau uso do equipamento, uma falta de cuidado do motorista e assim por diante. Eu tive que trocar uma correia. Coloca lá, relata. Mas eu esqueci. Não, gente, não esquece. Se esqueceu, vai rapidinho na hora que lembra e coloca e alimenta. Eu tive que trocar só um pneu lá. Tá, mas eu troquei só aquela roda. Gente, quantos acidentes de carros aí que a gente vê porque uma falta de cuidado de um borracheiro que colocou errado aquele pneu, que o parafuso colocou um parafuso a menos e assim por diante, e achou desnecessário. A gente já viu acidentes aí de muitas pessoas famosas por causa disso. Então, você se resguarda quando você alimenta. Não menospreze as atividades que você faz no seu local de trabalho. Não menospreze os dados que você tem que alimentar no sistema. Não menospreze se você para quem vai ser um futuro enfermeiro. Eu tive que dar só um dipirona para aquela paciente. Mas é um dipirona que pode causar, vai que a pessoa tem uma alergia. Tá, e aí você deu por quê? Por conta própria, porque o médico orientou. Porque o enfermeiro, ele faz a parte manual. Mas quem toma a decisão, quem coloca lá o que o paciente precisa tomar, que horas que precisa tomar, qual medicamento, e o que aquele paciente tem que fazer, ou se não tem que fazer, é o médico. Então, você precisa se resguardar, porque se amanhã aquele paciente, se você dá um dipirona, aí esse paciente, gente, estou citando dipirona, mas pode ser outros medicamentos. Esse paciente tem uma alergia, por exemplo, e aí dá um problema. Mas foi a enfermeira que deu por conta própria, que ela achou. Não, o enfermeiro não pode fazer isso, a não ser que ele está na casa dele.
Que aí, a gente que dentro da nossa casa, a gente sabe quais são os medicamentos que a gente é acostumado a dar, que a gente dá para os nossos filhos e tudo mais. Mas se você está lá prestando um serviço dentro do hospital, de uma clínica, seja aonde for numa casa de repouso, você precisa dar aquele medicamento de acordo com as exigências e de acordo com a prescrição do médico. Então, se aquele paciente vem acontecer alguma coisa, você aplicou, você deu lá o dipirona, mas eu não dei porque eu quis dar, eu dei porque está prescrito pelo médico, então você se resguarda. Então, não fica achando desnecessário. Se a gente for pensar aqui, lembrar, você já viu essas histórias? Quem quiser e tiver interesse, pode buscar no Google agora, que vai achar um monte de história de pessoas que às vezes entraram para uma sala de cirurgia, aí era para amputar um braço esquerdo e amputa a direita, era para amputar uma perna esquerda e amputa a direita. Isso aí, gente, é um erro. E, gente, eu vou te falar uma coisa, na área da saúde é o que mais acontece. Só que fica abafado muitas das vezes, para não dar nenhum processo jurídico e tudo mais. Mas o que mais acontece são erros, gente. Então, professora, você está julgando os médicos? Não, gente, não estou julgando ninguém. Porque o médico, por mais assustador se a gente for pensar, um contador ele pode errar na alimentação lá dos dados. A gente, como professora, a gente erra, a gente pode errar. Então, se cada profissão, ela tem seus erros, não tem como, uma hora ou outra você erra. Então, às vezes, a gente esquece de pensar que na medicina também é uma profissão. Então, vai errar. Por isso que é importante ter muito cuidado, principalmente na questão de quem trabalha na área da saúde, desse cuidado mesmo. Para com todas as informações que você coloca, para com todos aquilo. Por quê? Porque, às vezes, o paciente chegou lá, aí o médico você como enfermeiro, o médico está olhando o paciente e tá só falando para você, fulana, coloca isso, coloca mais isso aqui. E aí você, por uma falta de descuido, ele falou, direita, você vai e coloca esquerda. Aí o médico, ele confiou em você. Porque você está alimentando as informações lá. E aí? E aí você coloca lá, e aí o paciente resolve fazer essa cirurgia, vai para a mesa de cirurgia e sai lá. Tira a perna boa e fica com a perna ruim, por exemplo. Gente, isso acontece muito. Isso aí é uma forma errada, é uma negligência, é um erro médico. Por quê? Porque alimentou de uma forma incorreta. Já viu que quando a gente leva os filhos da gente, por exemplo, aí fala, não são os filhos, a gente também. Tem alergia a algum medicamento? Não, não tem. Eu falo, que eu saiba, não. Porque, assim, eu sei que eu não tenho, mas às vezes vai aplicar um medicamento que nunca me aplicou. Então, se nunca me aplicou, como eu vou saber se eu tenho essa alergia? Porque tudo aquilo lá por que eles perguntam, fazem todas aquelas perguntas? Porque eles precisam se resguardar. Eles estão falando aqui lá pensando, lógico, para cuidar da gente, porque essa é a função, mas também mais ainda para se resguardar. Gente, então vamos lá. Recapitulando aqui, o que a gente falou? A gente falou sobre a redação dissertativa, descritiva, a narrativa, a informativa, né? Eu falei para vocês, expliquei brevemente, né, cada uma delas, lembrando que quem não assistiu às aulas passadas, assistam. Por quê? Porque é um complemento uma da outra, né? Falei para vocês sobre, lá na aula número 2 também falei sobre a redação, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, porque todo texto ele tem que ter início, meio e fim. Não tem como eu escrever um texto, e quando a gente fala de texto, gente, o relatório é um texto. Não tem como eu escrever um texto, o prontuário é um texto. Do nada, já finalizando. Mas finalizando o quê? Algo que estava na minha cabeça? Como que as pessoas vão saber sobre o que eu estou falando? Então, eu falei para vocês sobre a introdução, desenvolvimento, né? Falei a importância de um texto coerente, conciso, que acaba aqui que eu falei. Aqui eu falei como desenvolver um relatório, como escrever um relatório, né? Porque, lembrando, gente, mais uma vez, que o relatório, ele tem valor jurídico. Por que eu falo muito? Porque isso é muito sério.
A gente tem que tentar se resguardar hoje, nos dias atuais, o máximo. Por quê? Porque amanhã, lá dentro de uma organização, vocês sabem o quanto que é complicado trabalhar em equipe. É muito bom, eu gosto muito de pessoas, eu adoro, não troco nada. Eu não troco mesmo. Assim, cada um tem sua personalidade, tem seu perfil, tem gente que gosta de trabalhar só no computador, de boa, ninguém é melhor do que ninguém, porque você sabe da sua personalidade. Mas eu não troco nada de trabalhar com pessoas, mas é muito complexo. Por quê? Porque tem pessoas, é o mundo, é assim. Tem pessoas que entendem de uma forma, tem pessoas que entendem de outra forma, tem pessoas que são boas, tem pessoas que já são más, e assim por diante, tem pessoas que deixam ser levadas pela inveja. Isso faz parte, enquanto existem pessoas, vai ser assim. Então, se você sabe que é assim, então tenta se resguardar o máximo, tenta fazer o seu serviço da melhor forma possível. Porque se você... eu vejo hoje, infelizmente, assim, quando eu vou dar aula para as minhas alunas de enfermagem, eu sempre falo para elas assim, principalmente quando eu dava aula presencial. Se você parar para pensar hoje, quando eu dava aula de saúde mental, se você parar para te fazer uma pergunta hoje, alguém da sua família ou você tem algum relato a reclamar de alguma enfermeira? Todo mundo tem. Se eu te fizer uma pergunta agora, você tem algum relato de algum familiar seu ou você mesmo tem algo a reclamar de alguma enfermeira ou algum médico? Todo mundo tem. Talvez não foi pessoal, mas às vezes foi com alguém, algum familiar, um amigo próximo. E aí eu pergunto, por que então, quando vocês formam e passa um tempo, vocês são, na maioria das vezes, aquelas mesmas pessoas que a gente teve um relato mal, a gente está fazendo um relato sobre vocês. Então, se você escolher um curso específico, seja de enfermagem, seja um curso de qualidade, logística, jurídica, seja um curso que foi agro, administração, mineração, química, não sei qual curso que você escolheu, mas se você escolheu esse curso, então, quando você estiver lá naquele local de trabalho, faça aquilo com afinco. Faça aquilo da melhor forma, porque volta, gente, retorna. O seu patrão, o seu gerente pode até não, isso acontece, não ver, não prestigiar o seu trabalho. Pode até não te gratificar por isso, porque isso acontece. Mas você não vai morrer lá naquela empresa, porque ninguém hoje morre dentro de uma organização, a não ser por um acidente, mas ninguém, antigamente não, na época dos nossos pais que entrava dentro de uma empresa com 17 anos e aposentava lá, ainda continuava trabalhando. Hoje não, né? Então, o que acontece? Então, faça aquilo da melhor forma. Mesmo que você talvez está numa organização hoje que você não goste. Eu não gosto do local onde eu trabalho, mas eu preciso. Gente, então se você não gosta, mas precisa estar, até você fazer um upgrade na carreira, até você buscar um serviço melhor, porque se você não gosta, também não é obrigado a ficar. Busque melhoria. E se você está no curso técnico, é porque você está buscando melhoria. Mas até você conseguir essa melhoria, de fazer esse upgrade, mudar de trabalho, faça aquilo da melhor forma. Não pensando no outro, porque o outro é passageiro, pensando em você. Porque aquilo lá vai voltar para você de várias formas. É tudo que você joga, volta. Não existe, gente. Não existe. Nada fica assim, vagando. Outra coisa, pense também que quando você faz de forma correta, de forma eficiente, você vai aprender. Então, se você vai aprender numa próxima empresa que você entrar, aí você vai saber mais ainda. Então, assim, quem é do curso da área de enfermagem? Eu não estou falando para o enfermeiro abraçar e carregar, porque o enfermeiro já é super sobrecarregado. Muito. A meu ver, teria que ser reduzido muita coisa nas costas dele. Mas se você escolheu, você sabe como que funciona essa profissão, então trate a pessoa melhor, da melhor forma. Não estou falando para você carregar nas costas as dores do paciente, nada disso, mas se está lá dentro do seu serviço, se você consegue fazer uma melhoria, despertar um bem-estar naquela pessoa, por que não? Porque você está com problema dentro de casa? Ninguém mandou você virar enfermeira. Porque uma enfermeira-chefe sua não gosta de você? Mas você sabe como que é local de trabalho. Tem pessoas que gostam e não gostam da gente. Ninguém que bateu lá no hospital merece que você
pé, nas costas dele, ou no peito. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque o que eu vejo hoje? Eu vejo que, por não gostarmos do local ou estar insatisfeito do local onde está trabalhando, e é problema? É errado você estar insatisfeito? Não. Porque quando a gente está insatisfeito, a gente busca melhoria. O problema é quando você está insatisfeito e acha que tem que ficar lá. Se está insatisfeito, busque melhoria. Mas enquanto essa melhoria não chega, faça isso da melhor forma. Faça isso com afinco, faça isso com dedicação. Mesmo que você não seja reconhecido, uma hora volta, uma hora no local onde você trabalhar vai te reconhecer pelo conhecimento que você tem. Porque os técnicos, gente, eu falo muito assim, e eu não sei se eu já falei nessa turma, o curso técnico é um curso que te dá uma abertura com muita facilidade, você ingressa com muita facilidade no local de trabalho, no mercado de trabalho. E, consequentemente, se você ingressa com facilidade no local de trabalho, ele te dá o quê? Uma liberdade financeira muito rápida, bem maior, mais rápida, e às vezes, dependendo da área, te dá até maior do que um graduado. Então, faça isso com afinco, faça isso com dedicação. Coloque amor no seu trabalho, coloque sentido naquilo que você faz. Gente, eu vou ligar minha câmera aqui para encerrar. Pessoal, ficou alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tá bom, obrigada, Carla. Gente, então tá bom. Quem não assistiu a nossa aula número 1, a nossa aula número 2, assiste ela, tá? Não deixa de assistir, não. Eu vejo que, infelizmente, quando se fala de redação técnica, as pessoas desmerecem muito essa disciplina. Mas, assim, é uma disciplina fundamental. Se ela está na grade curricular, é porque ela é fundamental. O MEC não exigiria uma disciplina que não é fundamental, só para vagar, só para preencher grade. É porque ela precisa, ela é fundamental para a formação desse curso, formação desse profissional. E a escrita, gente, ela é muito fundamental, porque ela se destaca no local de trabalho, ela se destaca no mercado de trabalho. E como eu já falei assim, 1 milhão de vezes, mas eu vou falar de novo para encerrar, cria esse hábito da leitura. Eu não sei se vocês já começaram a criar, se não começou a criar, cria esse hábito da leitura. Por quê? Porque você vai ampliar seu vocabulário, você vai melhorar a sua comunicação, você vai melhorar a sua postura diante da sociedade, diante do mundo corporativo. E se você está no curso técnico, é porque você almeja crescimento. Então, isso vai ser um destaque primordial na sua carreira, tá bom? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Então, vamos lá, gente. Então, é isso aí. Que Deus abençoe todos vocês. Uma ótima semana que está iniciando. Tudo de bom, tá bom? Tchau, beijos, até mais. Obrigada.